Oi, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu me propus, que é iluminação. A iluminação na fotografia. Quais são os princípios básicos, algumas técnicas básicas, a diferença entre luz dura, luz suave, quando a gente usa uma, quando a gente usa outra, temperatura de cor, o que significa temperatura de cor, a diferença entre as temperaturas de cor e os três pontos básicos da iluminação. Então é isso que vou bater um papo nessa conversa de hoje. Tá? A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que sempre que a gente usa um dispositivo móvel como o celular ou uma câmera digital, a gente precisa de bastante luz para a gente não ter ruído. Quanto menos luz, mais ruído eu vou ter na minha imagem, né? Então, se eu quiser uma foto limpa, sem aqueles grãozinhos, aquelas coisas todas, eu preciso ter bastante luz. Tá? Isso é inevitável. Ok, câmeras mais caras, elas têm sensores maiores, têm programas de interpretação desses pixels, desses fotodiodos que se transformam em pixels melhores, e a gente consegue resultados melhores. Porém, a câmera do celular ela tem um sensor bem pequeno, dentro desse sensor tem muitos leitores de luz, e com isso, muito próximos, tendo uma densidade muito grande desses sensores, e quando é gerada energia para captar essa luz, ele gera esse ruído. Sabendo disso, a gente vai poder começar a falar um pouquinho de luz. A primeira coisa que eu vou conversar brevemente com vocês hoje é sobre a temperatura de cor. Ao contrário do que a gente imagina ou do que a gente está acostumado a entender, a temperatura de cor, quanto mais alta ela é, mais azulada é a foto. Quanto mais baixa, mais avermelhada é a foto. A nossa sensação térmica, ela é o oposto. A gente diz assim, vamos dar uma esquentada nessa foto. A gente vai dar uma esquentada nessa foto, a gente vai jogar uma luz um pouco mais amarelada. Vamos dar uma esfriada nessa foto. Para dar uma esfriada nessa foto, a gente joga uma luz mais azul. Porém, a temperatura de cor azul, ela é muito mais alta do que a temperatura de cor do amarelo. Só para a gente ter uma ideia, uma luz de tungstênio, que é aquela luz amarela que nós temos em casa, né, cada vez menos, mas ainda nós temos algumas luzes de filamento em casa, ou até algumas luzes eletrônicas que simulam a luz de tungstênio, ela tem 3.200 Kelvin, é uma luz mais amarela. Até interessante, quando a gente vai na loja comprar uma luz, olhar, ela diz lá, luz amarela, tantos Kelvin. Se for amarela, vai estar em torno de 3.200, 3.800, ou até um pouquinho mais. Quanto menor, mais amarelada, mais avermelhada ela vai ser. Se eu quero uma luz mais azulada, mais fria, eu vou comprar uma luz com a temperatura mais alta, 5.500 Kelvin, que é uma luz já mais azulada. Tá? Então, esse é um princípio. Antigamente, a gente tinha que chegar... quando ia fazer uma foto, tinha que escolher, eu quero fazer uma foto com luz, com filme de luz de tungstênio ou filme de luz de flash ou luz do dia. Então, a luz do dia ela tem em torno de 5.500 Kelvin. É o padrão básico das nossas câmeras. A luz de tungstênio, 3.200 Kelvin. Tá? Então, quando a gente tem essas luzes, nós temos que saber escolher qual temperatura de cor que a gente vai usar. Tá? Eu vou abrir agora a câmera aqui do Lightroom. Eu prefiro trabalhar com a câmera do Lightroom, que tem alguns modos mais profissionais, onde eu posso escolher a temperatura de cor da minha imagem. Então, vou aqui agora abrir a câmera do Lightroom, vou dividir a tela com vocês e a gente começa a conversar um pouquinho sobre essa temperatura de cor. Com a câmera do meu celular aqui compartilhada, né, eu vou mostrar um pouquinho a diferença das temperaturas de cor, como elas vão mudar a cor do meu objeto, ok? Então, onde que está essa temperatura de cor nessa câmera? Eu estou usando a câmera do Lightroom, a gente pode baixar, todo mundo pode baixar, do Adobe Lightroom. Ela tem um modo profissional. O modo profissional ele dá algumas possibilidades além das básicas.
Entre elas, fotografar, se vocês olharem ali em cima da cabeça do nosso boneco aqui, ali em cima ele está DNG. O que é isso? É o formato RAW. Eu estou fotografando, então, com formato cru. Eu vou deixar várias interpretações de contraste, de balanço de branco, se precisar, de saturação. Eu vou deixar para fazer depois da minha foto feita e sem grandes perdas na qualidade da imagem. Tá? Então, abrindo aqui White Balance, balanço de branco, ele tem ali primeiro o modo automático. O modo automático é como ele acha que essa imagem deve ser. Quase todas as câmeras normais dos celulares, elas vêm ajustadas para fotografar com modo automático. Né? Porém, aqui no meu WB, no meu White Balance, eu tenho outras possibilidades. Eu posso colocar, como eu tinha falado antes, a luz de tungstênio. Ele já vai interpretar que essa minha foto é com uma luz um pouco mais amarelada. Ele vai fazer o ajuste para isso. Eu tenho a luz fluorescente. Ele vai interpretar que a minha luz tem um pouquinho mais de verde. Então, ele vai jogar um pouquinho mais de magenta na minha foto. Também são interpretações que estão fazendo. Tá? Eu tenho também luz do dia. A luz do dia, sempre que eu estou em ambiente externo, o interessante é usar a luz do dia. A não ser que eu esteja num ambiente externo, mas num dia mais nublado. O dia mais nublado, ele já tem uma cor um pouquinho mais azulada. Então, a câmera, o programa da câmera, ele joga um pouco de amarelo para eu fazer esse ajuste. Também tenho a possibilidade de fazer o que a gente chama de bater o branco. Eu vou dizer para a câmera, isto aqui é um branco. Ó, peguei um papel branco, botei na frente da minha luz, vou dizer para a câmera, isto é um branco. Com isso, ela vai acertar a temperatura da melhor forma possível. Que nesse caso aqui ficou muito próximo do balanço de branco automático. Muitas vezes o balanço de branco automático ele acerta super bem. Tá? Então, feito isso, visto um pouquinho da temperatura de cor, eu vou passar para o segundo ponto. O segundo ponto é luz dura e luz suave. A luz dura. A luz dura, ou também luz seca, muitos chamam de luz seca, é quando nós temos uma luz onde os traços da imagem eles são bem definidos. Eu consigo ver muito bem onde tem luz e onde tem sombra, com marcações mais duras, mais secas, transições de luz e sombra, transições de luz e sombra bem definidas. Então, sempre que eu tenho uma luz com transições de luz bem definidas, eu tenho uma luz dura. Quando é que eu uso uma luz dura? Sempre que eu quero transmitir mais energia, eu quero transmitir a tensão daquela imagem, eu quero transmitir a idade de uma pessoa, eu quero transmitir a textura de algum produto, eu trabalho com uma luz um pouco mais dura. Nós vamos ver daqui a pouco, quando eu falar dos 3 pontos básicos de iluminação, que quanto mais lateral for a luz, mais nós vamos revelar texturas. Beleza? Tá? Então, voltando aqui para a luz dura e luz suave, sempre que eu tenho um ponto pequeno de iluminação, uma fonte pequena de iluminação, eu vou ter uma luz mais dura, mais marcada, mais delimitada. É só a gente ver num dia ensolarado. Um dia de sol, a fonte de luz que está nos iluminando, ela é bem pequena. O sol ele está distante, então ele tem uma fonte pequena. A gente pode ver como os traços na gente são bem definidos, a sombra no chão é bem definida. Tá? O oposto disso é uma luz suave. Como que a gente faz para deixar uma luz dura e uma luz suave? A gente bota na frente dessa luz um difusor. Um difusor nada mais é
do que um elemento translúcido, que permita a passagem de luz numa certa quantidade, porém não interrompa totalmente essa iluminação. Eu tenho aqui, então, um difusor. Tá? Eu vou botar esse difusor na frente da minha luz. Quanto maior for esse difusor, mais suave vai ser a minha iluminação. É só a gente imaginar, de novo, voltando para a natureza, num dia de sol, sem nuvem, o ponto de sol pequeno, a luz bem marcada, bem definida. Se tem uma nuvem pequena na frente, eu já começo a ter essa sombra no chão e no nosso rosto, nos objetos, um pouco menos definida. Num dia totalmente nublado, onde a fonte de luz é maior ainda, eu já praticamente não tenho sombra. Então, se eu colocar aqui na frente dessa minha luz, eu colocar um difusor, olha como mudou bastante a característica da iluminação dessa minha imagem. Eu tinha uma luz dura, olha como os traços aqui são bem definidos, ó, o traço bem definido. Se eu boto um difusor aqui na frente, né, olha como aqui eu já tenho uma transição maior entre luz e sombra. Acredito que tenha ficado clara essa diferença de uma luz mais dura e de uma luz mais suave. Quanto mais próximo eu vou chegar da minha fonte de luz, menor é o tamanho da minha fonte, mais dura ela vai ser, mais sombras marcadas. Quanto mais eu me afasto da minha fonte de luz, maior está sendo essa luz, o difusor todo agora está iluminando, então com isso eu deixo a minha luz mais suave. Se eu inverter a minha fonte de luz e jogar um rebatedor, eu vou botar um papel, jogar um rebatedor, a minha fonte de luz, deixa eu aumentar aqui o tempo de exposição. A minha luz, eu estou rebatendo, a minha luz, ela está sendo ainda mais suave. Tá? Porque eu estou usando uma luz rebatida, estou aumentando ainda mais a minha fonte de luz. O que nós precisamos saber entre luz dura e suave? Quanto menor a fonte, mais delimitada vai ser a sombra. Quanto maior for a fonte, mais suave, menor a transição entre luz e sombra. Esse, então, é o segundo princípio que a gente viu hoje. O primeiro foi temperatura de cor, o segundo, as diferenças entre luz dura e luz suave, e agora eu vou passar para o terceiro ponto. O terceiro princípio são os 3 pontos básicos de iluminação. Quando eu vou montar uma luz, não significa que eu tenho que trabalhar com 3 pontos de luz, mas eu tenho que entender o princípio dos 3 pontos básicos de iluminação. Eu posso trabalhar com 20 pontos de luz, eu posso trabalhar com um único. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com uma única luz. A minha única luz, minha luz aqui, é um abajur de quarto. Tá? Então, eu estou trabalhando com um único ponto de luz e vou mostrar as diferenças de luz que eu tenho usando alguns artifícios aqui. Primeiro ponto básico de iluminação. Luz principal. Função da luz principal. A função da luz principal é dar a direção da minha iluminação. Se a minha luz vem da esquerda para a direita, se ela vem da direita para a esquerda. Tá? Então, se ela vem mais frontal, revelando mais o meu objeto, se ela vem mais lateral, revelando menos o meu objeto. Então, determinar a direção da minha luz. E outro, determinar se a luz vai ser mais definida, uma luz dura, ou mais suave, uma luz menos definida. Isso é importante, antes de eu começar a fotografar, eu já imaginar, eu já pensar qual a característica que eu quero dar para a minha fotografia. Eu quero que ela tenha sombras mais marcadas, ou quero ter sombras mais lisas. Então, assim, eu vou fotografar, às vezes, um produto que eu não posso ter detalhes muito amassados, eu já trabalho com uma luz mais suave. Eu quero mostrar a textura da minha malha, a textura dos meus objetos,
eu já trabalho com a luz um pouquinho mais dura. Lembrando que também a posição da luz, jogando ela mais lateral, mais frontal, ela também vai dar essa característica, ela também vai trazer mais detalhes ou menos detalhes. Ok, então primeiro ponto de luz, luz principal, ou key light, ela determina a direção da luz e ela define se essa luz vai ser mais suave ou mais dura. Eu vou manter aqui esse meu boneco aqui, né? Vou manter aqui esse meu boneco e eu vou botar agora a luz de preenchimento. A luz de preenchimento, ela pode ser um outro ponto de luz, uma outra fonte de luz, ou pode ser também um rebatedor. O que é um rebatedor? É um elemento que rebate uma fonte de luz. Nesse caso aqui, como o meu objeto não é grande, eu estou trabalhando com uma folha A4. Tá? Qual é a função do rebatedor, ou, na verdade, qual é a função da luz de preenchimento? A luz de preenchimento, como já diz, é preencher. Preencher o quê? As sombras causadas pela luz principal. Quando eu preencho as sombras causadas pela luz principal, o que eu tenho? Eu reduzo o contraste da imagem. Essa imagem, ela tem bastante som, ela tem bastante volume. Eu tenho luz e tenho sombra. Sempre que eu tenho bem definidos luz e sombra, eu tenho mais volume. Se eu colocar agora um rebatedor, poderia ser uma outra fonte de luz também. Se eu botar um rebatedor na lateral aqui, ele está rebatendo a minha luz principal. O que aconteceu? Revelou coisas, elementos do meu objeto que eu não tinha antes. Então, luz de preenchimento, qual é a função? Reduzir o contraste, reduzir as sombras causadas pela luz principal. Se por acaso eu botar a luz de preenchimento mais forte do que a luz principal, ela deixa de ser a luz de preenchimento. Então, a minha luz, se eu deixar essa luz do lado de cá mais forte, a minha luz deixará de vir da esquerda para a direita, vai começar a vir da direita para a esquerda. Isso é importante em muitos casos, principalmente em publicidade, né, onde tem um layout, existe um layout que existe toda uma leitura da imagem. E nós, aqui ocidentais, nós temos a nossa leitura da esquerda para a direita, terminando no ponto final aqui embaixo. Tá? É um gosto particular meu. Tá? Então, luz de preenchimento vai determinar o contraste da minha imagem. Terceiro ponto básico de iluminação, contraluz. O contraluz é uma luz que vem sempre de trás do modelo. Ele vem em direção à câmera. A contraluz, que é o terceiro ponto básico de iluminação, é uma luz que vem contra a câmera, em direção ao modelo, porém contra a câmera. Eu vou colocar aqui o contraluz, só para a gente ver. Então, a função do contraluz, qual é? É dar um contorno para o meu objeto. Então, a função do contraluz é destacar o meu objeto do fundo. Muitas vezes a gente vê em programas de jornalismo à noite que o repórter ele está lá com terno preto, cabelo preto, num fundo escuro. O que se faz? Se joga uma luz que vem de contra para recortar esse sujeito do fundo. Tá? E isso também ajuda no volume do meu objeto. Então, os três pontos básicos de iluminação: luz principal, luz de preenchimento, contraluz. Preciso usar os três? Não. Eu posso usar um único deles, mas eu tenho que saber a função de cada um deles e o que cada um deles vai fazer. Conhecendo os três pontos básicos de luz e a função de cada um deles, eu vou mostrar alguns posicionamentos de iluminação usando um único ponto de luz. Um detalhe: o contraluz, normalmente, ele é mais forte do que a luz principal.
Se ele for da mesma intensidade da luz principal, a gente praticamente não vai ver essa silhueta sendo marcada, esse desenho de luz sendo marcado de trás para frente. Tá? É obrigatório? Não. Normalmente, ele é um pouco mais forte do que a minha luz principal. Visto isso, conhecendo os 3 pontos básicos de iluminação, eu vou dar sequência agora mostrando com um único ponto básico como a gente muda completamente a percepção de um objeto em função da posição que ele está iluminando o meu cenário ou o meu produto. Iniciando aqui já com uma luz vindo quase de trás, quase como contraluz. Olha, a gente tem pouquíssima informação desse meu objeto. Nós vemos ali um olho, vemos um detalhe da sobrancelha, então nós temos bem pouca informação. No que eu venho vindo com o meu objeto mais para frente, eu começo a revelar um pouco mais dele. O que eu começo a trazer esse meu objeto mais para frente, eu já revelo algumas outras informações. Então, aqui eu já vejo todo o nariz, eu começo a ver um pouquinho do detalhe dos olhos, eu começo a ver um pouco da barba, do bigode. São detalhes importantes que dão a textura, que mostram quem é esse cidadão, quem é esse objeto que eu estou fotografando. Tá? O que eu queria mostrar aqui é que, às vezes, pequenas mudanças, elas dão grandes transformações na minha luz. Então, o que eu queria mostrar é que pequenas mudanças da luz, de posicionamento da luz com a mesma fonte, eu tenho grandes diferenças de percepção da minha imagem. Então, quanto mais lateral a luz, menos informações, mais textura eu vou trazer para a minha imagem. Quanto mais frontal, mais eu vou revelando o meu objeto, eu vou reduzindo a textura. Eu sempre brincava em aula, né, que assim, se uma pessoa tem uma espinha bem pequena na cabeça, mas coloca uma luz bem lateral, bem rasteira, aquela espinha vira um vulcão. Porém, ao contrário, se eu tenho ali um produto, uma camiseta, eu quero mostrar o detalhe da malha, a trama daquela malha, e eu botar uma luz bem rasteira, bem lateral, eu já consigo trazer a textura dessa malha. Então, a gente tem que saber o que é importante em cada momento. Tá? Então, se eu trouxer mais para frente, eu já começo a ver outros detalhes. Olha a importância da posição da luz. Ela está aqui num ponto onde eu revelo só um pedacinho do cabelo aqui, ó. Para mim, soa como um ruído. Ele tira um pouco da atenção de outras coisas, e eu não sei o que é. Então, se eu levar um pouquinho mais para trás, levando um pouquinho mais para trás, eu já estou eliminando esse detalhe sem alterar muito a iluminação do meu produto. Quanto mais frontal for a luz, mais elementos eu vou revelando. Tá? Já nesse caso aqui, a luz já está frontal, esse cabelo aqui do lado, ele já faz parte da minha imagem. Eu sei ler o que ele é. Se eu boto a luz próximo, muito próximo da lente da minha câmera, eu praticamente não tenho mais sombras. Então a gente tem que... E olha como eu perco volume, se torna uma imagem muito mais plana. Beleza? Então aqui, antes de se preocupar com o posicionamento da minha luz. Ela está frontal agora, está um pouco mais frontal. Eu conheço um pouco mais o meu personagem, mas ela está vindo a 45 graus em relação à minha câmera. Isso é bem importante na hora de fazer uma fotografia. Ele vai dar um volume, ele está dando um desenho aqui para baixo. Eu quero reduzir essa sombra, o que eu faço? O que eu faço? Rebatedor. Estou iluminando aqui embaixo com o rebatedor, na lateral,
com o rebatedor, trazendo um pouquinho de informação de trás aqui com o rebatedor. Então, são tudo, olha como muda com pequenas movimentações do meu rebatedor. Legal? Então, com essas dicas básicas que eu passei hoje, dos princípios da iluminação, eu acredito que vocês já possam começar entendendo agora eles, possam começar a brincar um pouco mais e conhecer as características de cada tipo de luz. Antes de interromper, né, vamos ver se alguém tem alguma pergunta, mas também eu queria dar algumas dicas. A primeira delas é sobre limpar a lente. Sempre, antes de eu fazer qualquer foto, eu pego o paninho, pego a barra da minha camisa e vou lá e limpo a lente. Porque é um local que sempre está sujo, cheio de gordura, e isso ele vai dar interferências na minha imagem. A outra dica é com luzes que vêm em direção ao objetivo. Essas luzes que vêm em direção ao objetivo, elas podem causar um efeito na iluminação, uma aberração cromática, que chama flare. O flare são pequenos bolinhas, ou às vezes pontos, que aparecem na minha foto. Ele sempre vai acontecer quando tem uma fonte de luz muito forte que vem em direção à minha objetiva, à minha lente. Então, para isso, ou botar um papel preto na frente da fonte de luz, ou a mão, né, quando a gente está com o celular, não está com papel preto, colocar a mão ali na frente para tentar evitar que essa luz invada muito objetiva. É lógico, se eu estou fotografando um pôr de sol, não existe essa possibilidade, porque a luz do sol faz parte da minha foto. Então eu procuro sempre olhar onde está esse ponto de luz, mexendo um pouco a câmera, eu boto esse ponto de luz num local que ele vai interferir o mínimo possível na minha imagem. Ou se ele interferir, eu depois que seja bem fácil para eu conseguir apagar com qualquer programa de edição de foto no celular. Tá? Então, aguardando perguntas. Ô Luiz, Renato, Oi, pode perguntar. vamos lá. Luz de estúdio, tá? Uhum. Tratando-se de estúdio. Quando eu tenho luz aqui contínua, não tenho flash, porque às Uhum. vezes eu preciso fazer fotos de bolsa, por exemplo. Sim. E eu uso a luz contínua. Uhum. O flash remoto da câmera é bom colocar e como seria o posicionamento dele nesse caso? Tá, deixa eu entender. Tu queres Eu usar o tenho duas, luz eu junto? tenho duas luzes contínuas, Aham. tá? E geralmente eu coloco minha bolsa 45 graus, fundo branco, Uhum. e eu coloco os dois jogos de luz, um pela lateral e um pegando na frente. Uhum. O uso de flash seria bom aí, o flash externo da câmera? Nós temos algumas coisas que a gente precisa entender nesse momento, né? A primeira coisa, assim, as tuas luzes, elas são mais pontuais, elas são menores, são luzes mais duras ou Não, são luzes são grandes. luzes grandes, né? É, Então eles já vão dar brilhos grandes na foto. Né? sim. Quanto mais luzes tu colocares, mais brilhos tu vais ter. Eu não sei se a bolsa que tu fotografas ela tem muito brilho ou não, né? Mas quanto mais pontos de luz, mais brilhos tu vais ter. Então a gente Tá. tem que começar a controlar um pouco isso, né? A luz, essas luzes contínuas que tu tens, qual a temperatura de cor delas? Elas são São mais amareladas, luzes. Não, são brancas. são mais brancas, né? Que é São. esse outro cuidado para, assim, se por acaso tua luz contínua ela for uma luz de tungstênio mais amarelada e o teu flash sempre ele é mais azulado. Então tu vai ter Sim. duas cores diferentes, né? Então tem que ter esse cuidado também, né? Para tu trabalhar com a mesma temperatura de cor, tanto tua luz contínua quanto a tua luz de flash. Eu, Tá. particularmente, lógico, eu teria que ver a tua situação, mas eu não usaria muito essa luz de flash ali, a não ser que fosse só um leve preenchimento. Né? Tá. Em alguma zona que esteja mais escura que eu preciso. Ou talvez essa zona que esteja mais escura, eu colocaria um espelho para Tá. vendo a tua outra luz. Ou colocaria um papel, lógico, né? Eu não estou vendo a tua bolsa aqui, ou colocaria Não, sim, sim.
né? Eu colocaria uma cartolina grande, próxima Cartolina. da bolsa, né? Para a gente evitar ter muitos pontos de luz ali na tua foto. Né? Então, Ok. é só uma luz de preenchimento, né? Eu, de novo, não estou vendo a tua bolsa, mas eu colocaria ali só uma luz de preenchimento, provavelmente com uma cartolina ou até um espelho. Né? Lógico, o espelho vai refletir muito mais a luz do que a cartolina. Né? Mas lá no estúdio eu tenho vários espelhinhos pequenos para pequenos objetos para ficar brincando de jogar em pontos específicos da imagem. Às vezes eu preciso jogar num ponto bem específico da imagem, eu jogo um espelhinho. Né? A coisa que ninguém pode faltar, tá? Fita crepe, tesoura, papel, espelhinho, essas coisas a gente sempre tem que ter na mão na hora de estar fazendo foto. Sim. Né? Não, beleza. Se vocês olharem aqui, eu estou no modo profissional da câmera. Eu posso trabalhar ele num automático ou num HDR, tá? Sempre que eu saio da câmera da câmera nativa, eu prefiro trabalhar com a câmera do Lightroom. Tá? Por quê? Em função de DNG, desses controles aqui que eu tenho de exposição melhores do que eu tenho na câmera da foto. Eu tenho um controle de exposição e de cor muito melhor aqui do que eu tenho na câmera da foto. Então tá, amigos, obrigado. Tá ouvindo? Opa, tô ouvindo. Neto, assim, ó, a função HDR geralmente eu acabo não usando, porque geralmente eu acabo editando as fotos no Lightroom. E ela sempre me atrapalha, geralmente nos pontos brancos, porque ela já dá aquela equilibrada, né? Porém, às vezes, ela estoura muito quando eu uso a câmera do Lightroom e às vezes eu não consigo voltar esse branco, por exemplo. Assim, até consigo voltar, mas ele acaba mexendo muito nas áreas onde eu não quero. Tu tem alguma dica para eu poder Deixa eu tentar equilibrar de um jeito? Deixa eu tentar entender. Tu evitas usar o HDR, eu evito sempre também, né? Apesar que o HDR faz várias fotinhos ali para pegar as áreas claras e áreas escuras, né? Mas eu prefiro trabalhar isso na pós-produção também, tá? Por fotografar no DNG. Quando eu estou lá na minha câmera inicial, na minha câmera do meu telefone, a nativa, né? Quando eu estou com a câmera nativa do meu telefone, daí eu fotografo em HDR e junto com o HDR eu fotografo, eu peço para ele salvar uma sem HDR também. Tá? Quando eu fotografo em DNG, daí o que acontece? Eu tenho muito mais informação de imagem, e com essas informações eu consigo clarear as zonas escuras e escurecer as zonas claras, mas do jeito que eu quero, não do jeito que um sistema vai querer, do jeito que o programa da câmera vai querer. Agradeço aí o tempo de vocês, de ter ficado aí quase 40 minutos aí escutando sobre um pouquinho de iluminação. Eu sei que isso então é interesse, vocês querem melhorar as fotos de vocês, né? Então agradeço aí. E qualquer coisa, me pergunte aí. A gente está aí para isso, tá? E depois eu jogo no grupo do Telegram esse vídeo, né, para assistir lá no YouTube, para quem quiser assistir. Tá bom? Muito obrigado. Até uma próxima conversa.